Fala galera, papo categoria especial com os candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Hoje aqui com Neucival Menezes, candidato da chapa Bahia Gigante. Neucival, primeiro obrigado por estar aqui com a gente. Muito obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado também. Brindar sem beber dá umas arretadas. Fora para quem tá concorrendo e para quem não tá concorrendo é a eleição. Viu? Mas olha, a gente vai começar, Neucival, nosso papo aqui hoje explicando para o pessoal que está nos assistindo que o formato desse papo categoria é um pouco diferente. São 11 perguntas, primeiras 11 perguntas foram elaboradas de maneira igualitária para cada candidato. Todos os candidatos vão responder as mesmas perguntas e após essas 11 perguntas, 2 perguntas específicas para cada candidato, tá certo? Tá certo, vamos em frente. Espero que esse bate-papo nosso aqui seja produtivo e que leve a quem está nos assistindo os objetivos que eles queriam. Pronto. Quer começar, Fabinho? Primeira pergunta, quem é Neucival Menezes? É uma oportunidade para o senhor se apresentar. Estava falando há poucos instantes, vocês têm idade de serem meus filhos, exceto você. Que Fabinho é o coroa daqui do bar. Eu comecei no futebol já há algum tempo. Na época onde o Esporte Clube Bahia ainda funcionava na Fazendinha, lá no Stiep, com um dos treinadores da seleção brasileira, Zezé Moreira. Então, 1976. Ficamos 4 anos lá e, coincidentemente, todos os anos, como preparador físico, fomos campeão. E, posteriormente, eu retornei 2 anos depois, o Bahia deixou de ser campeão nesses anos, e voltei 2 anos depois, novamente, 2 títulos. Então, eu tenho 12 títulos conquistados no Esporte Clube Bahia. 7 na equipe de profissionais, como preparador físico e auxiliar técnico, e 5 nas divisões de base, como diretor da divisão de base. Sou professor de educação física, com especialização em futebol, lá em São Paulo, com especializações outras, e concluí um doutorado na área de atividade física e esporte, pela Universidade de León. Fiquei 8 anos fora do futebol porque eu estava cuidando desse doutorado. E então eu fui também técnico da seleção baiana da FUB, Jogos Universitários, da UQSAL, e a minha experiência em futebol me leva a essa candidatura do Esporte Clube Bahia. É uma candidatura desigual, uma candidatura ingrata, mas eu estou também para chamar a atenção do sócio, principalmente o sócio que vota. Não se deixe iludir, não se deixe voltar por quem não está com o slogan Bahia em primeiro lugar. Então, o candidato ao Esporte Clube Bahia, a presidência, tem que botar o Bahia na frente, em primeiro lugar. E não pensar em outra instituição. Porque eu não consigo entender o futebol quem não vive 24 horas nele. Seja qual for a função, tem que viver futebol 24 horas. E tenho visto o Bahia sofrer muito ultimamente. Meus familiares, amigos, vejo a agonia que eles passam e têm passado esse tempo todo. E os nossos clubes não ficam mais pensando em disputar título. Ficam pensando em não ser rebaixado para a segunda divisão. Isso não existe. Precisamos mudar essa situação. E para mudar, nós estamos com essa ousadia dessa candidatura à presidência do Esporte Clube Bahia. E você bem sabe que aqui na Bahia, o presidente do Esporte Clube Bahia é mais importante do que qualquer outro cargo. Bom, Neucival, pegando esse gancho, a segunda pergunta é: por que você quer ser o presidente do Bahia? Porque o Bahia precisa mudar. O Bahia precisa renovar. O Bahia precisa sair desse mesmiço. O Bahia precisa voltar a ser o grande clube que era. Então não se concebe mais a gente ficar disputando, vamos trabalhar para não cair na segunda divisão.
Então o foco principal é fazer com que a chapa Bahia Gigante assuma a gestão presidencial do clube e faça com que esse clube volte a ter o prestígio que sempre teve, volte a ter o futebol competitivo. Estava pensando aqui há pouco tempo atrás, em 1988, quando o Bahia foi campeão brasileiro, nós tínhamos 8 baianos em campo, disputando a taça. Hoje você olha, só tem 2 atletas oriundos da divisão de base. E a própria gestão que está aí, uma das suas metas era colocar 50% a 60% da divisão de base no time principal. E só tem 2. Então precisamos rever isso. O Bahia precisa sair dessa. E para sair dessa, eu estou me predispondo com esse know-how de ter participado de 12 títulos nesses anos do Esporte Clube Bahia. Me preparei para isso, tanto é que fiquei também 20 anos como professor de futebol da Universidade Católica de Salvador, fiz especialização em futebol, outras especializações, treinei várias outras equipes e um doutorado em ciência da atividade física e de esporte. Então, eu me considero preparado para isso, com essa experiência toda, me juntar com essa garotada que está aí ávida por um comando fiscais e estou pronto para, se der certo, vamos assumir. Então vamos falar agora sobre patrimônio, senhor Nilcival. Quais são as suas ideias com relação ao Fazendão e à cidade tricolor? O que é que o senhor vai fazer caso o senhor seja eleito com esses 2 patrimônios do Esporte Clube Bahia? Olha, é como você bem sabe, dizem que imóvel não se vende, se compra. Então, o Esporte Clube Bahia vendeu aqui a fazendinha do Estiep para fazer lá o Fazendão, fez, tá? O Fazendão está aí pronto e a nossa ideia principal é deixar o Fazendão como um centro de treinamento para a divisão de base, um centro de treinamento para todas as categorias e a cidade tricolor utilizar como o referencial principal do clube. Eu não posso conceber que um atleta profissional fique de folga e vá curtir por aí. Ele tem que, primeiro ver o objetivo dele no Bahia. Qual é? É a prática do futebol competitivo, em alto nível. E se você está de folga, você deve ficar na cidade tricolor como se ali fosse a sua casa. Agora você tem que oferecer ao atleta todas as condições que dignifiquem a sua permanência ali. Como se ali fosse a sua casa, como se ali fosse a sua família. Colocar o quê? Cinema, teatro, quem sabe até um shopping, visita de familiares. Então, precisa dar vida à cidade tricolor para que o atleta se sinta nela bem como se estivesse em sua casa. Então, eu não venderia nem iria me desfazer de patrimônio nenhum. Também porque o sócio e o torcedor precisa ser valorizado. Me lembro muito bem que aqui na Boca do Rio, o torcedor tinha para onde ir. Ia na Boca do Rio, tomava sua cervejinha, seu banho de piscina, brincava sua bola, comia seu caranguejo. E hoje o que é que o clube oferece ao torcedor? O que é que o clube oferece ao sócio? Nada. Nada, nada, nada. Então nós temos que pensar numa maneira de que tanto o Fazendão como a cidade tricolor sejam melhor aproveitadas também para o sócio. O que é que o sócio tem direito aqui? Só pagar e assistir o jogo? E ultimamente a gente tem sofrido mais do que tido glória? Isso precisa acabar. Então nós precisamos potencializar tanto a cidade tricolor como o Fazendão, que são de bastante utilidade, tanto para o atleta como para o sócio. Nilcival, e a sua ideia para as divisões de base do Bahia? A divisão de base precisa ser reestruturada, de tal forma que ela seja vista como uma empresa para dar lucro. E a missão principal da divisão de base qual é? É recrutar, selecionar, treinar e aperfeiçoar
crianças e adolescentes em alto nível de competição do futebol, visando a equipe principal. A lógica da divisão de base é a equipe principal. E a divisão de base tem que dar lucro. Lucro como? Colocando o atleta na equipe principal e da mesma forma também, quando esse atleta não for aproveitado por a gente, que seja fonte de renda de outra forma. Eu me lembro muito bem, alguns anos atrás, vou dar um exemplo. Jorge Wagner foi vendido, salvo engano, a São Paulo por 1,5 milhão. Esse dinheiro de Jorge Wagner deu para pagar o orçamento de 300 atletas da divisão de base durante um ano. Então, um só atleta que você venda é um lucro fantástico. Então, a divisão de base tem que ser empreendida como uma empresa para dar lucro. Lucro a nível de patrimônio de atleta. E quando esse atleta não for adequado ao clube, que ele seja negociado, que ele seja vendido. A divisão de base precisa ser dimensionada para intermunicipalizar. E que ela vá para todo o interior da Bahia e para outros estados. Não como um depósito de crianças e adolescentes. Não. Ela tem que ser estruturada em coordenações que o garoto, o talento, sinta-se como se estivesse em casa. Ele precisa ter acompanhamento de uma coordenação psicoeducacional, com psicólogos, com educadores, uma coordenação de saúde, com nutricionista, com médico, com dentista, com fisioterapeuta. Precisa ter também uma comissão de avaliação técnica de alto nível, porque a seleção e o recrutamento da criança e do adolescente precisa ser feito por pessoal altamente capacitado. Tem atletas aí que passam por essas famosas peneiras por olhos que não deveriam estar ali. Então você tem que ter um pessoal muito bem capacitado para recrutar, selecionar e avaliar o garoto. E às vezes até o que acontece? Esse garoto passa o quê? 1 hora no campo de treino, pega na bola 8, 10 vezes e você descarta, manda embora. Não é por aí. Se o garoto não passou naquele teste, eu não vou mandar ele embora. Ele vai entrar na escola de fundamentos do próprio clube para estudar os fundamentos, para treinar. E quando ele estiver bom, ele volta a ser reavaliado. Imagine você, vai fazer um teste no meu clube, o avaliador não lhe avalia bem, manda embora, você se sente descartado e você acaba até tomando raiva do clube, que você foi querendo prestar serviço. Então, nós não vamos despachar ninguém para ir embora, não. Quem não passar no teste vai se matricular numa escola já preparada para isso. Da mesma forma também que essas avaliações precisam ser revistas. Um garoto precisa ser avaliado em uma semana, e não um simples treino de peneirada, que eu não gosto nem desse termo peneira, porque não se peneira gente, se peneira é grão. Então o recrutamento e a seleção precisa ter no mínimo 3 dias. Para o garoto mostrar a sua qualidade técnica, os fundamentos, passe, finta, cabeceio. O outro para fazer um coletivo no Campo Grande, na posição que ele quer, durante 90 minutos ou mais, 80, quem sabe até, né? Porque para criança e adolescente. E um outro teste num campo reduzido, é onde ele está acostumado a jogar. Porque nem toda cidade tem campo de profissional. Então bota o garoto para treinar num campo reduzido que ele está acostumado. E daí nós precisamos de avaliadores de uma qualificação diferenciada. E por que não aproveitar os ex-atletas do clube? Tem tanto ex-atleta aí que poderia ser observador, poderia ser analista. Aqueles que estão parados há algum tempo, a gente dá um treinamento específico. E se a nossa chapa for eleita, não vai ficar um ex-atleta desempregado. Vamos ter que dar função para essa turma toda. O cara que deu sangue pelo Bahia, sua vida toda, e agora você olha para ele, está lá jogado em segundo plano. Não pode acontecer isso, minha gente. Então, a divisão de base precisa ser redimensionada, reestruturada e internacionalizada, onde a gente pode participar de torneios internacionais para mostrar o que temos e olhar o que os outros têm.
Vamos falar sobre futebol agora. Quais seriam as medidas práticas, na sua visão, para que o Bahia, no campo, possa subir de patamar no cenário nacional? O que é que isso faria para que o Bahia mude seu patamar? Precisa rever esse elenco que está aí. Você veja, o Bahia tem aproximadamente 40 atletas na equipe profissional. Eu preciso ver quem está lá de come e dorme, quem está lá que veio aqui para fazer turismo, quem está lá que veio aqui para fazer farra quando tiver de folga. Não existe isso. O atleta do Bahia tem que incorporar no sangue da Bahia, daquela independência da Bahia que nós tivemos aqui, né? Precisa incorporar o espírito de ser campeão e de ser vencedor. Veja que quando o Bahia foi campeão brasileiro, como eu falei a vocês, tinha 8 atletas baianos em campo. A gestão que está aí prometeu que botaria 50% da divisão de base. Botou 2 atletas só da divisão de base. Claro que não vai botar de uma hora para outra, mas é preciso que seja redimensionado, é preciso que o plantel tenha atletas de alto nível e que nós poderemos muito bem mesclar a divisão de base com atletas internacionais, atletas de alto nível. Talvez você não tenha alcançado o San Filipe, um atleta argentino que esteve aqui. Não sou tão coroa. Então, precisamos trazer atletas de alto nível para o Esporte Clube Bahia. E a torcida paga. Uma torcida dessa não deixaria e nem deixará jamais o Bahia na mão. O Bahia garante, a torcida garante. Então tem que investir. Eu prefiro ter 25 atletas de alto nível do que ter 40. Mais ou menos. Mais ou menos. Não pode. Não pode ficar aquela, vou ver se acerto. Vou acertar para ver se dá certo. Não, tem que ir dar certo, tem que começar por uma comissão técnica de qualidade. Sabe quantos membros tem a comissão técnica? Do Bahia Sim. atual? 40 na comissão técnica. 40. O próprio site mostra. Então, eu prefiro ter 20, 25 de alto nível do que 40. Mais ou menos, sem desmerecer quem está lá. Mas é preciso enxugar, de tal forma que a gente trabalhe a competitividade com qualidade e não com quantidade. Nocival, você acabou tocando um pouco na próxima pergunta, mas na sua visão, falando de futebol, quais foram os erros e acertos, enfim, de maneira geral, da atual gestão e o que você faria diferente, por exemplo? Muitos erros, muitas contratações, sem um critério de olhar o perfil que encarne a camisa tricolor. Muitas contratações para ver se dá certo. Então não pode ser por aí. Então os erros já começaram aí. Então talvez não tenha sido feito um planejamento ou seguido à risca aquilo que se previu. Se a minha previsão é de colocar 50% de atletas na divisão de base do time profissional, tem 3 anos que não aconteceu. Alguns acertos que eu não vou desmerecer. Me parece que a organização administrativa e financeira foi restabelecida e a saúde financeira do clube me parece que está melhor. Então, eu não posso desconsiderar nem desmerecer alguns acertos que essa gestão teve. Ok. Vamos falar da Arena Fonte Nova. A relação do Bahia com a Arena Fonte Nova e da Arena com o torcedor. Na sua gestão, como é que vai se formar essa relação? O que é que isso vai mudar? Ou o que é que o senhor vai manter? Como é que vai ser a relação do Bahia com a Arena Fonte Nova na sua gestão? Me parece que uma das preocupações da gestão atual, logo no início, foi fazer uma parceria onde fosse bom para os dois. Isso aí eu não devo negar nem escurecer. O presidente fez de tudo para que essa parceria desse certo. Agora precisa ser melhorada. Não posso conceber que parceiro nenhum só pense nele.
a parceria é boa quando é bom para os dois. Então é preciso se rever alguns pontos dessa parceria com a Arena Fonte Nova. É necessário que o governo da Bahia entre em campo também para ajudar o clube. É necessário isso. E também porque buscar recursos fora daqui. O Ministério do Esporte tem recursos bastante. E o Bahia talvez não tenha olhado essa mina. Por exemplo, se eu implantar no meu clube esportes amadores, eu tenho como captar recursos. Então eu tenho como colocar esportes como o judô, o karatê, a natação, voleibol, basquetebol, o futebol feminino, que estava aí na mão de Beijoquinha, filho de Beijoca, e foi tomado e acabou não sei porquê. A capoeira, que é da terra, não como luta, mas como esporte e cultura. Então, esses esportes vão dar ao Bahia a oportunidade de captar recursos e ficar isento de algumas isenções fiscais. É preciso se rever isso. Apesar do futebol ser o carro-chefe, mas outros esportes precisam estar lado a lado, o atletismo principalmente. Então, um ajuda o outro. E quanto mais esportes amadores você tiver nesse clube, mais você vai angariar simpatia, torcida e muitas outras coisas boas. Neucival, qual é a sua proposta para aproximar ainda mais o clube do seu torcedor e sua proposta para o plano de sócio do Bahia? O plano de sócio do Bahia precisa ser reenergizado. Se eu posso ser sócio e pagar aproximadamente R$100 por mês, mas tem muita gente que, se for fazer isso, vai faltar a cesta básica em casa. Eu conheço gente que deixa de se alimentar para ir assistir o futebol. Eu conheço gente que faz de tudo para ir ver o Bahia jogar. Mas nós precisamos captar outro tipo de sócio. Se você não pode pagar 100, vamos ver quanto é que você pode pagar. Escalonar 3 categorias de sócio, para que todo mundo tenha direito a ser sócio, com direitos e deveres correspondentes ao que ele paga. É preciso dar ao sócio também opções de lazer. É preciso dar ao sócio opções que ele tenha como ir e levar sua família. E não só praia. E quando estiver chovendo, é no inverno. Você chega no Grêmio, no Internacional, a família vai para lá, passa o dia inteiro lá no clube. Eu estive no Santiago Bernabéu, lá em Madrid, para conhecer o Real, da primeira vez que eu fui. Eu deixei lá mais de 300 euros, com várias opções que me ofereceram. Então o Bahia não precisa olhar essa fatia do mercado. Precisa dar oportunidade ao sócio e ao torcedor de conhecer melhor o clube, de participar mais, de conversar mais. O que é que custa o torcedor se aproximar do atleta, bater um papo, participar de uma entrevista, de uma mesa redonda? Então isso não está sendo feito. É a maior dificuldade, a interação atleta com o sócio. Eu tiro por mim, que trabalhei no Bahia como funcionário durante 9 ou 10 anos. A última vez que eu estive no Fazendão foi uma briga para entrar. Eu que fui funcionário, imagine o simples sócio. Chega lá na portaria e fica penando, pedindo, pelo amor de Deus, deixa eu entrar. Já preciso mudar essa política. Quem mantém o clube é o sócio, é o torcedor. Apesar da fatia financeira ser pequena, mas o que seria do clube sem o torcedor? O Bahia tem uma torcida fantástica. Então tem que dar vez ao torcedor. E essa vez ao torcedor, é preciso que alguns dirigentes saiam da sua cabine de ar-condicionado e mordomia e desça até a torcida para conversar com o pessoal e ver o que é que está precisando. Torcedor não morde, torcedor não é bicho. Tem que encostar no torcedor, bater um papo, conversar, e o torcedor vai se sentir alegre, satisfeito, feliz. Essa é a nossa visão.
Vamos falar agora da parte financeira. Quais seriam as medidas práticas que o senhor veria para conseguir aumentar as receitas do clube a curto, médio e longo prazo? O que é que pode ser feito para colocar mais dinheiro dentro do clube? Olha, eu devo lhe dizer que investidor nenhum, patrocinador nenhum quer investir onde ele não vê retorno. Então, para o Bahia ter retorno no investimento que faz, a primeira coisa que tem que fazer é melhorar o futebol. Eu, patrocinador, vou investir num clube que não dá alegria, que não vende a marca, que não vende a torcida. Então, tem que melhorar primeiro o time de campo. Tem que botar para o seu status melhorar. Se você olhar bem, da parte financeira do clube, aproximadamente 50% vem da televisão. O restante vem de outros patrocinadores, vem da renda de bilheteria, vem do patrocínio de camisa, vem de outras fontes. E se você olhar bem, veja os patrocinadores que o Bahia já teve. Todos os patrocinadores de status financeiro que poderia ser melhor. Mas aí é que tá. Para você captar o recurso de um patrocínio bom, você tem que mostrar trabalho, tem que mostrar alegria em campo, tem que mostrar que o time está bem. Isso não está acontecendo. Você chega aí no centro industrial de Camaçari, de Aratu, com tanta empresa que tem aqui, com tanto recurso que a indústria recebe, e o Bahia, os outros clubes, ganham o que com isso? É preciso mudar essa política e colocar um diretor de marketing e empreendimento que tenha uma visão internacional e trazer para aqui capital internacional. E não ficar somente nesses pequenos patrocinadores que não dão nada ao clube. É preciso rever isso. Bom, Neucival, o seu vice-presidente é o Alisson Silva Souza. Quem é ele? Fala um pouco mais sobre o homem que vai ser seu braço direito, caso o senhor seja eleito presidente do Esporte Clube Bahia. Ele está vindo aí de uma consulta feita aos torcedores de uma instituição que eu pertenço, e ele é um dos indicados, e posso lhe garantir que breve trarei ele aqui, se for o caso, para ele falar também um pouco da soma que ele vai nos proporcionar. Mas devo dizer que a nossa equipe está trabalhando, é uma equipe coesa, é uma equipe que pretende dar ao Esporte Clube Bahia o que o clube sempre mereceu. E quais são as chapas aqui? Esse momento é um momento para o senhor dizer quem é que lhe apoia, quais são as chapas, ou se você tem algum apoio importante, algum ex-atleta, ou alguma personalidade, ou alguém que o senhor queira citar aqui, de quem é que está lhe apoiando nessa campanha? Olha, algumas instituições que eu trabalhei me apoiam. Eu tenho de uma instituição, a Polícia Militar, onde eu sou oficial da reserva, coronel. Já cataloguei, temos aproximadamente 600 policiais militares, entre praças e oficiais, que são sócios do Esporte Clube Bahia, e os contatos estão sendo mantidos. Da mesma forma que eu pretendo também já fazer contato com a Universidade Católica, onde eu fui professor durante 20 anos. E alguns ex-atletas que acenam para mim, tá? E naturalmente que eu estou em desvantagem porque os maiores feitos e contribuições que eu tive no Esporte Clube Bahia é uma geração de vocês, garotões, que talvez não tivessem me conhecido na época. Mas sei que os pais de vocês, familiares, tios, devem ter conhecido e devem ter participado das alegrias que eu pude contribuir dando ao clube. E devo dizer a vocês que para assumir esse desafio, é um desafio que tem que ser assumido por alguém que esteja disposto a dar 24 horas ao clube. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, esquecer que existem outras instituições.
Aí eu lhe pergunto, será que todo mundo está pensando assim? Será que todo mundo está com o olho só no Sport Clube Bahia? Será que todos os candidatos estão com esse foco? Porque para tirar o Bahia dessa situação e levar até onde possa levar, tem que pensar somente no Sport Clube Bahia e não mais em outra instituição. E voltar a fazer com que o clube, o time, tenha aquela visão de que estou aqui para vencer. Me lembro muito bem, ontem nós fomos jogar lá em Recife, com o Sport, não é? Vou lhe contar um pequeno detalhe que aconteceu há uns 20 anos atrás, pode ser? Pode sim, à vontade. A torcida estava tão inflamada que queria bater na nossa equipe, antes do jogo começar. Um médico, um jovem como vocês, para se defender, botou o guarda-chuva na frente e feriu o rosto de um torcedor. Inexplicavelmente não tinha médico no estádio. Então, sabe quem suturou esse torcedor que o nosso médico, para se defender, agrediu e fez o trauma? O próprio médico levou o torcedor para o vestuário e se ele não tivesse suturado, a equipe do Bahia não ia sair viva lá da Ilha do Retiro. Então, durante o jogo, o Beijoca fez miséria em campo, foi muito procurado, a torcida queria bater nele. E só um detalhe para a gente mostrar para vocês o quanto o Bahia era unido. Nós, para sairmos da Ilha do Retiro sem problema, eu tive uma ideia. Chamei o capitão do policiamento, eu era tenente na época, pedi que a patrulha que estava lá dentro emprestasse seus uniformes aos nossos jogadores. Então os nossos jogadores, 10 jogadores saíram uniformizados de polícia, num camburão, como se todos fossem. Só assim nós conseguimos sair da Ilha do Retiro. E até hoje eles procuram o time do Bahia dentro da Ilha do Retiro. Bom, senhor Nocival, nós chegamos ao final das 11 primeiras perguntas iguais para todos os candidatos, e chegamos ao momento onde faremos 2 perguntas específicas ao candidato Nocival Menezes. Começando com a primeira, saiu numa reportagem do site Bahia Notícias, que inclusive é parceiro nosso aqui do Bahia Futebol Clube, dizendo que um correligionário seu, o italiano Francesco Lovini, buscou inspiração numa chapa de Paulo Carneiro, do Vitória, para replicar suas propostas para o Bahia. Como é que o senhor pode explicar isso? Olha, isso para mim é novidade. Eu cheguei até, ele me telefonou a trocar ideias, mas eu não troquei ideias porque eu prefiro ficar com as metas escritas e elaboradas pela minha equipe do que buscar metas de fora, de profissionais outros que não convivem no nosso ambiente e que estão por fora, porque você, para traçar metas, você tem que olhar o seguinte: quais são as aspirações da torcida, quais são os interesses, quais são as necessidades, até chegar aos objetivos. Eu não vou pegar objetivos e metas e nem envolver quem quer que seja só porque é de outro país. Não, não é por aí. Então eu tenho que ver o que é interessante para o clube e não o que é interessante para o empresário qualquer. Segunda pergunta. Em 2014, senhor Nocival, o senhor disputou a eleição e teve uma votação inexpressiva. Foram apenas 14 votos. E de lá para cá o senhor trabalhou pouco sua imagem, apareceu pouco na mídia, apareceu pouco para a torcida. O senhor tem receio de uma nova votação inexpressiva para essa eleição atual? Olha, a eleição passada eu entrei sem estar bem estruturado, ok? Eu entrei para conhecer e estranhei porque vários ex-alunos e alunos que eu tinha da universidade chegaram para mim e disseram: olha, professor, vai em tal urna que tem tantos votos que nós botamos. Essas urnas foram abertas e não tinha nada dentro. Então eu tenho minhas dúvidas. Essa inexpressiva votação não é confiável. Não é confiável. Estou falando aqui agora
não tenho provas, mas as evidências me mostraram que houve desvio de votos. Bom, finalizamos aqui as perguntas. Então, Neucival, chegou o momento das suas considerações finais, o momento de pedir o voto aí do sócio do Bahia para o senhor. Fique à vontade aí. E reitere também, senhor Neucival, o seu número, para que o pessoal possa votar. A nossa chapa é número 77, Bahia Gigante, e a nossa recomendação e solicitação ao sócio é que vote na chapa que lhe apresentar melhores propostas e não naquela dos candidatos que estão pensando em outra instituição que no Esporte Clube Bahia. E para concluir, devo dizer que qualquer uma outra informação que surgir de fatos ditos por alguém usando meu nome, não acreditem. O que vale é o que eu estou falando. E eu não preciso de assessoria, ainda mais de quem vem de fora, para poder orientar o que fazer em prol do Esporte Clube Bahia, como foi notificado por uma entidade. Não é verdade que essa pessoa esteja fazendo parte da minha equipe. Bom, tá bom. Assim a gente encerra o Papo Categoria. Muito obrigado, senhor Neucival. Boa sorte na candidatura. Boa sorte. Obrigado, eu agradeço a atenção, a confiança e a ética com que vocês conduziram os fatos. Muito obrigado. Um abraço, galera, aí, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.